Olá, pessoal, mais um capítulo desse livro maravilhoso. E eu estou aqui, não tem ninguém na sala, porque na realidade eu comecei a gravar, comecei a fazer a leitura hoje, sem gravar. E na segunda página, na página 91, nós estamos no 90, na 91, nossa colega Marlene foi lembrar, Carla, você está gravando? E então vai ter uma emenda no vídeo, né? Eu vou ler uma página e depois vocês vão ver que vão surgir pessoas na sala aqui, que são as pessoas que estavam presentes, tá bom? Então vamos lá. Esse capítulo é maravilhoso. Capítulo 7, Portais para o Não Manifesto. Um mergulho profundo no corpo. Posso sentir a energia dentro do meu corpo, mas não me sinto capaz de ir mais fundo, como você sugeriu antes. Faça uma meditação. Não vai levar muito tempo, só 10 a 15 minutos. Providencie para que não haja distrações externas, como telefonemas ou pessoas que possam interromper. Sente-se uma cadeira, mas não encoste. Mantenha a coluna ereta. Isso ajuda a ficar alerta. Você também pode encontrar uma posição favorita para meditar. Certifique-se de que o seu corpo está relaxado. Feche os olhos. Respire profundamente algumas vezes. Sinta a respiração na parte inferior do abdômen e observe como ele se expande e se contrai levemente a cada entrada e saída de ar. Depois, tome consciência de todo o campo de energia interior ao seu corpo. Não pense a respeito, apenas sinta-o. Ao fazer isso, você retira a consciência do campo da mente. Se ajudar, visualize a luz que descrevi anteriormente. Quando você não encontrar mais obstáculos em sentir o corpo interior como um campo único de energia, descarte, se possível, qualquer imagem visual e se concentre apenas na sensação. Se possível, descarte também qualquer imagem mental que você ainda tenha do corpo físico. O que sobrou é uma abrangente sensação de presença ou existência e uma percepção de um corpo interior sem fronteiras. A seguir, concentre sua atenção mais fundo nessa sensação. Forme uma unidade com ela, junte-se de tal modo ao campo de energia que você não mais perceba a dualidade entre o observador e o observado, entre você e o seu corpo. A separação entre o interior e o exterior também se dissolve nesse momento, e assim, não existe mais um corpo interior. Ao entrar profundamente no corpo, você transcendeu o corpo. Permaneça nessa região do puro ser pelo tempo que você se sentir bem. Depois, retome a consciência do corpo físico, da sua respiração, dos sentidos e abra os olhos. Observe o que está à sua volta por alguns minutos, em um estado meditativo, isto é, sem dar nome a nada, e continue a sentir o corpo interior enquanto faz isso. Ter acesso a essa região, sem forma, traz uma liberdade verdadeira. Ela nos liberta da escravidão da forma e da identificação com a forma. É a vida em seu estado indiferenciado, anterior à sua fragmentação em várias modalidades. Podemos chamá-la de não manifesto, a fonte invisível de todas as coisas, o ser que está presente em todos os seres.
É uma região de profunda serenidade e paz, mas também de alegria e de vida intensas. Sempre que estamos presentes, só nós nos tornamos, de um certo modo, transparentes à luz. Passamos a ser a consciência pura que emana dessa fonte. Percebemos também que a luz não está separada de quem somos, mas constitui a nossa verdadeira essência. A fonte do Chi. O não manifesto é o que no Oriente se chama de Chi, um tipo de energia da vida universal? Não. O não manifesto é a fonte do Chi. Chi é o campo de energia interna do nosso corpo. É a ponte entre o nosso exterior e a fonte. Situa-se no meio do caminho entre o que está manifesto, que é o mundo da forma, e o não manifesto. O Chi pode ser comparado a um rio ou um fluxo de energia. Se concentrarmos o foco da consciência bem no fundo, no corpo interior, bem fundo no corpo interior, estamos traçando o curso desse rio de volta à sua fonte. O Ti é o movimento, enquanto o não manifesto é a serenidade. Quando alcançamos um ponto de absoluta serenidade, mas que, apesar de tudo, vibra com a vida, isso significa que fomos além do corpo interior e além do Ti, em direção à própria fonte, que é o não manifesto. O Ti é a ligação entre o não manifesto e o mundo físico. Portanto, se você concentrar a atenção profundamente no corpo interior, poderá alcançar esse ponto, essa singularidade, onde o mundo se dissolve no não manifesto e em que o não manifesto assume a forma do fluxo da energia do Ti, que então se transforma no mundo. Esse é o ponto do nascimento e da morte. Só quando a nossa consciência se volta para o exterior é que a mente e o mundo passam a existir. Quando se dirige para o interior, ela percebe a sua própria fonte e regressa ao não manifesto. Assim, quando a nossa consciência retorna ao mundo manifesto, é que recuperamos a identidade da forma que tinha sido abandonada temporariamente. Passamos a ter um nome, um passado, uma situação de vida, um futuro. Mas, em um aspecto particular, já não somos mais os mesmos que antes, porque vislumbramos uma realidade em nosso interior que não é deste mundo, embora não seja separada dele, ao mesmo modo que ele não é separado de você. Adote daqui para frente a seguinte prática espiritual. Ao caminhar pela vida, não dê 100% de atenção ao mundo exterior e à sua mente. Deixe alguma coisa no interior. Já falei sobre isso antes. Sinta o corpo interior, mesmo quando estiver fazendo alguma atividade de rotina, principalmente nos relacionamentos ou quando em contato com a natureza. Sinta a serenidade bem lá no fundo. Mantenha a porta aberta. É possível ficar consciente do não manifesto em todas as ocasiões. Você sentirá uma profunda paz em algum lugar lá no fundo, em uma serenidade que nunca abandonará você. Não importa o que aconteça lá fora. Você será a ponte entre o não manifesto e o manifesto, entre Deus e o mundo. Esse é o estado de conexão com a fonte, é o que chamamos iluminação. Não fique com a impressão de que o não manifesto é separado do manifesto. Como poderia? Ele é a vida interior de todas as formas, a essência interior de tudo o que existe. Ele impregna o mundo. Vou explicar. Um sono sem sonhos. Todas as noites, quando entramos na fase sem sonhos do sono profundo, fazemos uma viagem à região do não manifesto. É nesse momento que cada um de nós forma uma só unidade com a fonte.
É da fonte que retiramos a energia vital, que nos sustenta quando retornamos ao manifesto, o mundo das formas separadas. Essa energia é muito mais importante do que o alimento. Nem só de pão vive o homem, mas não se chega ao sono sem sonhos, de um modo consciente. Embora o corpo ainda esteja funcionando, nós já não existimos mais nesse estado. Você consegue imaginar o que seria penetrar no sono sem sonos completamente consciente? É impossível imaginar porque nesse estado não há conteúdo. O não manifesto não nos liberta, a menos que sejamos capazes de chegar a ele de modo consciente. Essa é a razão pela qual Jesus não disse que a verdade nos libertará, e sim que conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Não se trata de um simples conceito de verdade, é a verdade da vida eterna além da forma, que só se conhece de um modo direto. Mas não tente ficar consciente no sono sem sonhos. É altamente improvável que você consiga. Na melhor das hipóteses, você pode permanecer consciente durante a fase do sonho, mas não além dela. É o chamado sonho lúcido, que pode ser interessante e fascinante, mas não é libertador. Portanto, use o seu corpo interior como um portal de entrada para o não manifesto e mantenha-o aberto, de modo que você esteja em conexão com a fonte de todas as situações. Não faz, em todas as situações, não faz diferença até onde interessa ao corpo interior, se o seu corpo exterior é velho ou novo, frágil ou rijo. O corpo interior não tem idade. Se você ainda não é capaz de sentir o corpo interior, use um dos outros portais, embora, em última análise, todos sejam a mesma coisa. Já falei bastante de alguns, mas vou mencioná-los de novo, bem rapidamente. Outros portais. O agora pode ser considerado como um portal principal. É um aspecto essencial de cada um dos outros portais, inclusive do corpo interior. Não podemos estar em nosso corpo sem que sejamos intensamente presentes no agora. O tempo e o manifesto estão indissoluvelmente ligados, do mesmo modo que o eterno agora e o não manifesto. Quando dissolvemos o tempo psicológico através de uma percepção intensa do momento presente, nos tornamos, direta ou indiretamente, conscientes do não manifesto. Diretamente, sentimos o não manifesto como o esplendor e o poder da nossa presença consciente, ou seja, sem conteúdo, apenas presença. Indiretamente, temos consciência do não manifesto dentro e através do campo dos sentidos. Em outras palavras, sentimos a essência de Deus em cada criatura, cada flor, cada pedra, e concluímos que tudo o que é sagrado. Essa é a razão pela qual Jesus, falando sobre sua essência ou identidade de Cristo, diz nas palavras de Tomé: rachem um pedaço de madeira, lá estou eu. Levantem uma pedra e me encontrarão ali. Um outro portal para o não manifesto é a paralisação do pensamento. Isso pode começar de um modo muito simples, ao prestar atenção à própria respiração, ou olhar concentradamente para uma flor em um estado de alerta total, de tal modo que não haja espaço para nenhum comentário mental ou mesmo tempo. Existem muitas maneiras de criar um espaço no fluxo contínuo de pensamentos. É disso que se trata a meditação. O pensamento pertence ao campo do manifesto. A atividade mental continua, nos mantém, a atividade
mental contínua nos mantém aprisionados no mundo da forma e funciona como uma tela opaca que nos impede de nos tornarmos conscientes do não manifesto, conscientes da inexistência da forma e da eterna essência de Deus, tanto em nós mesmos como em todas as coisas e criaturas. Quando estamos intensamente presentes, é claro que não precisamos nos preocupar com a paralisação do pensamento, porque a mente para automaticamente. Essa é a razão pela qual eu disse que o agora é um aspecto essencial de todos os outros portais. Então, o primeiro portal, estar presente no agora. O segundo portal, cessar o pensamento, através da respiração. A entrega, ou seja, o abandono de qualquer resistência mental e emocional ao que é, também é um portal para o não manifesto. Então, vou repetir, a entrega, ou seja, o abandono de qualquer resistência mental e emocional ao que é, também é um portal para o não manifesto. A razão disso é simples, já que a resistência interior nos isola das outras pessoas, de nós mesmos e do mundo à nossa volta, fortalecendo a sensação de separação, da qual o ego depende para sobreviver. Quanto maior a sensação de separação, maior a nossa dependência do manifesto, do mundo das formas separadas. E quanto maior a ligação com o mundo das formas, mais dura e impenetrável será a nossa identificação com a forma. O portal é fechado e somos afastados da dimensão interior, a dimensão do profundo. No estado de entrega, a nossa identificação com a forma se dissolve e se reveste de uma espécie de transparência, e assim o não manifesto consegue brilhar através de nós. Então, primeiro, estado de presença no agora. Segundo, alguém pode me ajudar? Segundo, a diminuição dos pensamentos, né? E o terceiro aqui é justamente essa questão do ego, né? De estar entregue ao momento presente, se liberando do ego. Depende de nós abrirmos um portal em nossas vidas que nos conduza a um acesso consciente ao não manifesto. Entre em contato com o campo de energia do seu corpo interior e seja intensamente presente. Deixe de se identificar com a sua mente. Entregue-se àquilo que é. Podemos usar todos esses portais, mas só precisamos de um deles. O amor, com certeza, também é um desses portais? Não. Assim que um desses portais é aberto, o amor se apresenta para nós como uma realização da sensação de unidade. O amor não é um portal. Ele é o que vem através do portal até este mundo. Enquanto estivermos completamente envolvidos pela nossa identificação com a forma, o amor não pode existir. Pode. Nossa tarefa não é buscar o amor, mas sim encontrar um portal através do qual ele possa entrar. O silêncio. Existem outros portais, além dos que você indicou? Existem. O não manifesto não é separado do manifesto. Ele está presente em todo o nosso mundo, mas se disfarça tão bem que quase ninguém o percebe. Se você souber onde procurar, vai encontrá-lo em todos os lugares. A cada momento um portal se abre. Você está escutando um cachorro latindo lá longe? Ou um carro passando? Escute atentamente. Consegue sentir a presença do não manifesto nessas ocasiões? Não consegue? Procure no silêncio, no lugar onde os sons nascem e para onde retornam. Preste mais atenção ao silêncio do que aos sons. Preste atenção ao silêncio exterior. Prestar atenção ao silêncio exterior cria um silêncio interior e a mente fica serena. Um portal está se abrindo. Cada som nasce no silêncio e morre no silêncio. Sua curta duração
é cercada pelo silêncio. O silêncio torna possível que o som aconteça. É uma parte intrínseca, mas não manifesta de cada som, cada nota musical, cada melodia, cada palavra. O não manifesto está presente neste mundo como silêncio. Essa é a razão pela qual dizem que nada neste mundo é tão precioso com Deus quanto o silêncio. Só o que temos de fazer é prestar atenção a ele. Mesmo durante uma conversa, fique consciente dos espaços entre as palavras, dos curtos espaços de silêncio entre as frases. Ao fazer isso, uma dimensão de serenidade cresce dentro de você. Não conseguimos prestar atenção ao silêncio sem que, ao mesmo tempo, estejamos serenos em nosso interior. O silêncio está do lado de fora e a serenidade dentro de nós. Você penetrou no não manifesto. O espaço. Do mesmo modo que o som não pode existir sem o silêncio, nenhuma coisa pode existir sem o nada, sem o espaço vazio. Cada objeto material, cada corpo veio do nada, é cercado pelo nada e vai voltar para o nada. Até mesmo no interior de cada corpo físico existe muito mais nada do que algo. Os físicos nos dizem que a solidez da matéria é uma ilusão. Até a matéria aparentemente sólida, como o nosso corpo, é quase 100% espaço vazio. Tão grandes são as distâncias entre os átomos em comparação com o tamanho deles. Além disso, mesmo no interior de cada átomo, a maior parte é de espaço vazio. O que resta é mais como uma frequência vibracional do que partículas de matéria sólida, mais como uma nota musical. Os budistas sabem disso há mais de 2.500 anos. Forma é o vazio é forma, afirma o Sutra do Coração, também conhecido como Sutra da Sabedoria, um dos mais antigos e conhecidos textos budistas. A essência de todas as coisas é o vazio. O não manifesto não se apresenta neste mundo só como silêncio. Ele também é o espaço que perpassa todo o universo físico, por dentro e por fora. É tão fácil de não percebermos quanto o silêncio. Todos nós prestamos atenção às coisas do espaço, mas quem presta atenção ao próprio espaço? Você está sugerindo que o vazio ou o nada não é apenas nada e que existe alguma qualidade misteriosa nele? O que é o nada? Você não pode fazer uma pergunta dessas. Sua mente está tentando transformar nada em algo. No momento em que você faz isso, já o perdeu. O nada, o espaço, é a aparência do não manifesto, como um fenômeno externalizado em um mundo percebido pelos sentidos. É o máximo que alguém pode dizer a esse respeito, e até mesmo isso é uma espécie de paradoxo. O nada não pode se tornar um objeto de conhecimento. Não se pode fazer um doutorado sobre nada. Quando os cientistas estudam o espaço, geralmente o transformam em alguma coisa, e assim deixam de captar a verdadeira essência dele. Por isso, não me surpreende que a última teoria sobre o espaço seja de que ele não é completamente vazio, que é preenchido por alguma substância. Quando existe uma teoria, não é difícil encontrar uma tese para comprová-la, ao menos até que outra teoria apareça. O nada só pode vir a ser um portal para o não manifesto, se você não tentar se apoderar dele ou compreender. Não é isso que estamos fazendo aqui?
Não necessariamente. Estou aqui lhe dando umas pistas para mostrar como trazer a dimensão do não manifesto para a sua vida. Ninguém está tentando compreendê-lo. Não há nada que compreender. O espaço não tem existência. A palavra existir significa destacar-se. Não conseguimos compreender o espaço porque ele não se destaca. Embora não tenha uma existência em si mesmo, ele possibilita que todas as outras coisas existam. O silêncio também não tem uma existência, tampouco não manifesto. O que acontece, então, quando desviamos a nossa atenção dos objetos do espaço e passamos a perceber o espaço em si? Qual é a essência dessa sala? Os móveis, os quadros, etc., estão dentro da sala, mas eles não são a sala. O chão, as paredes, o teto definem os limites da sala, mas também não são a sala. Qual é, então, a essência da sala? O espaço. É claro, o espaço vazio. Não haveria nenhuma sala sem ele. Como o espaço é nada, podemos dizer que aquilo que não está lá é mais importante do que aquilo que está. Portanto, tome consciência do espaço à sua volta. Não pense a respeito. Sinta-o do jeito que é. Preste atenção ao nada. Ao agir assim, acontece uma mudança de consciência dentro de você. E o motivo é que o equivalente interno dos objetos situados no espaço, tais como móveis, paredes, etc., são os objetos da nossa mente, pensamentos, emoções e os objetos dos sentidos. E o equivalente interno do espaço é a consciência, que torna possível a existência dos objetos da nossa mente, assim como o espaço torna possível que todas as coisas existam. Portanto, se desviar a atenção das coisas, os objetos no espaço, você automaticamente desvia a atenção dos objetos da sua mente também. Em outras palavras, você não pode pensar e estar consciente do espaço ou do silêncio. Ao tomar consciência do espaço vazio à sua volta, você se torna consciente do espaço de mente vazia, da consciência pura, que é o não manifesto. É assim que a contemplação do espaço pode se tornar um portal para você. O espaço e o silêncio são dois aspectos de uma mesma coisa, do mesmo nada. São formas exteriorizadas do espaço e do silêncio interiores, que significam a serenidade, o útero infinitamente criativo de toda a existência. Muitos seres humanos não têm a menor consciência dessa dimensão. Não existe espaço interior, não existe serenidade, não existe equilíbrio. Em outras palavras, eles conhecem o mundo, ou pensam que conhecem, mas não conhecem Deus. Identificam-se exclusivamente com as formas físicas e psicológicas que construíram, mas não têm consciência da essência. E, como cada forma é altamente instável, vivem com medo. O medo causa uma profunda e distorcida percepção de nós mesmos e de outros seres humanos, uma distorção da nossa visão do mundo. Se uma revolução cósmica provocasse o fim do universo, o não manifesto não seria afetado. O livro A Course of Miracles, um curso de milagres, expressa uma verdade de modo comovente. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Aqui reside a paz de Deus. Se você mantém uma conexão consciente com o não manifesto, você valoriza, ama e respeita profundamente o manifesto a cada forma de vida contida nele, e cada forma de vida contida nele,
como uma expressão da vida única além da forma. Você também sabe que cada forma vai se dissolver e que, no fim, nada lá fora tem tanta importância. Você conquistou o mundo nas palavras de Jesus, ou como Buda colocou, você passou para outra margem. A verdadeira natureza do espaço e do tempo. Pense agora no seguinte: se não existe nada, só o silêncio, ele não teria nenhum significado, porque você nem ia saber o que era aquilo. Só quando o som apareceu é que o silêncio passou a ter um sentido. Da mesma forma, se só existisse espaço, sem nenhum objeto, ele também nada significaria para você. Imagine-se como um ponto de consciência flutuando na imensidão do espaço, sem nenhuma estrela, nenhuma galáxia, somente o vazio. O espaço não teria imensidão, ele nem estaria ali. Não haveria velocidade, nem movimento de um ponto para o outro. São necessários ao menos 2 pontos de referência para que a distância e a velocidade possam ter um significado. O espaço só passa a ter um significado no momento em que a unidade se transforma em 2 e em que, como 2, se transforma em 10.000 coisas, que é como Lao Tse chama o mundo manifesto. É assim que o espaço se amplia cada vez mais. Portanto, o mundo e o espaço surgem no mesmo momento. Nada poderia ser sem que houvesse o espaço, ainda que o espaço não seja nada. Mesmo antes que o mundo existisse, antes do Big Bang, se você preferir, não existia nenhum espaço vazio esperando para ser preenchido. Não existia nenhum espaço, assim como não existia coisa alguma. Só existia o não manifesto, a unidade. Quando a unidade se transformou em 10.000 coisas, o espaço, de repente, mostrou que estava ali, permitindo que as 1.000 coisas existissem. De onde ele terá surgido? Será que Deus o criou para acomodar o mundo? Claro que não. O espaço é coisa alguma, coisa nenhuma. Portanto, ele nunca foi criado. Saia de casa em uma noite clara e olhe para o céu. Milhares de estrelas que podemos ver ao olho nu não passam de uma fração infinitesimal do que existe lá por cima. Os telescópios mais potentes já conseguem identificar 1 bilhão de galáxias, cada uma formando um mundo isolado, contendo cada qual bilhões e bilhões de estrelas. Ainda assim, o que inspira mais respeito é o próprio espaço sem fim, a profundidade e a quietude que possibilitam que toda essa grandeza exista. Nada poderia inspirar mais respeito e grandiosidade do que a inconcebível imensidão e quietude do espaço. E ainda assim, o que ele é? Um vazio, um imenso vazio. Aquilo que se apresenta para nós como espaço, no nosso mundo percebido através da mente e dos sentidos, é a forma exteriorizada do próprio não manifesto. É o corpo de Deus. E o grande milagre é que essa quietude e imensidão que permite ao universo ser, não estão apenas lá no espaço, estão também dentro de nós. Quando estamos inteira e totalmente presentes, nós o encontramos como o espaço interior e sereno da mente vazia. Dentro de nós, ele é imenso em profundidade, mas não em extensão. A extensão espacial é, em última análise, uma percepção distorcida da profundidade infinita.
uma característica da realidade transcendental e única. De acordo com Einstein, o espaço e o tempo não são coisas separadas. Não entendo muito bem, mas acho que ele está dizendo que o tempo é a quarta dimensão do espaço. Ele chama isso de o contínuo do tempo e espaço. Sim, o espaço e o tempo que percebemos são, na essência, uma ilusão, mas contém um cerne de verdade. Correspondem às duas características essenciais de Deus, que são a infinitude e a eternidade, vistas como se tivessem uma existência externa fora de nós. Dentro de nós, o espaço e tempo possuem um equivalente que nos revela não só a verdadeira natureza de cada um deles, como também a de cada um de nós. Enquanto o espaço corresponde à quietude, à infinitamente profunda região da mente vazia, o tempo tem o seu equivalente interno na presença, na percepção do eterno agora. Lembre-se de que não há diferença entre os dois. Quando o espaço e o tempo são percebidos em nosso interior como não manifesto, mente vazia e presença, o espaço exterior e o tempo continuam a existir para nós, mas não perdem a importância. O mundo também continua a existir para nós, mas não nos impõe mais restrições. Portanto, o objetivo final do mundo não está dentro do mundo, mas nas transcendências do mundo. Assim como nós não teríamos a consciência do espaço se não houvesse objetos no espaço. O mundo é necessário para que o não manifesto seja percebido. Talvez você tenha ouvido o ensinamento budista: se não houvesse ilusão, não haveria iluminação. É através do mundo e, em última instância, através de você que o não manifesto é reconhecido. Estamos aqui para tornar possível que o propósito divino do universo se revele. Veja só como você é importante. A morte consciente. Além do sono sem sonhos, de que já tratei, existe mais um portal involuntário. Ele se abre por breves momentos na hora da nossa morte física. Mesmo que tenhamos perdido todas as outras oportunidades de alcançar a realização espiritual durante a vida, um último portal vai se abrir para nós, imediatamente após o nosso corpo ter morrido. Existem inúmeros relatos de pessoas que descreveram esse portal como uma luz radiante, depois de regressarem do que é comumente conhecido como experiência de quase morte. Muitas pessoas falam também de uma sensação de serenidade abençoada e de uma paz profunda. Em O Livro Tibetano dos Mortos, ela é descrita como o esplendor luminoso da luz branca do vazio, que seria o nosso verdadeiro eu. Esse portal abre-se apenas por breves segundos, e a menos que você tenha encontrado a dimensão do não manifesto durante a vida, provavelmente o deixará escapar. Muitas pessoas carregam uma grande resistência residual, muito medo, um forte apego à experiência sensorial, uma enorme identificação com o mundo manifesto. Então, quando veem um portal, afastam-se com medo e depois perdem a consciência. Muito do que acontece depois disso é involuntário e automático. Posteriormente, poderá haver um outro ciclo de nascimento e morte. A presença delas não foi ainda forte o bastante para uma imortalidade consciente. Uau. Então, atravessar esse portal não significa destruição? Como em todos os outros portais, a nossa natureza radiante verdadeiramente permanece, mas não a personalidade.
Em qualquer caso, aquilo que for verdadeiro ou de real valor em nossa personalidade é que vai se revelar através dela, como a nossa verdadeira natureza. Isso nunca se perde. Nada que seja de valor, nada que seja real, jamais será perdido. A aproximação da morte e a morte em si, a dissolução da forma física, é sempre uma grande oportunidade para uma realização espiritual. Essa oportunidade é tragicamente perdida na maioria das vezes, visto que vivemos em uma cultura que é quase totalmente ignorante em relação à morte, assim como ignora quase totalmente qualquer coisa que realmente importe. Todo portal é um portal da morte do falso eu. Quando o atravessamos, deixamos de extrair a nossa identidade da nossa forma psicológica construída pela mente. Percebemos, então, que a morte é uma ilusão, do mesmo modo que a nossa identificação com a forma era uma ilusão, o fim da ilusão. É isso o que a morte significa. Ela só é dolorosa enquanto permanecemos presos à ilusão. Show demais! Que capítulo, hein? Uau! Capítulo lindo. Muito, muito, muito intenso, muitas vezes até confuso, se você não acompanhar a linha de raciocínio dele, mas muito mais do que as palavras, né, o que eu acho que esse capítulo vem nos convocar é experienciar. Não existe como você ser consciente e entrar nesse estado, né, da não identificação com as coisas, do não manifesto, sem você abandonar os órgãos dos sentidos, mas ao mesmo tempo estar conectados com eles numa outra dimensão, né? Você perceber o silêncio e o espaço. É algo que o que ele chama de paradoxal, né? Mas a gente só consegue perceber as coisas porque existe um espaço, né? Existe um não manifesto em tudo, dentro e fora. É sensacional, achei muito lindo esse capítulo. Passo a passo para vocês. A Ieda, eu estava aqui, eu estava olhando, mas eu estava vendo que você estava anotando um monte de coisa, né, Ieda? Você está muda. Desculpa sim, Carla, mas eu estava anotando algumas coisas muito interessantes, muito profundas, né, que a gente vem praticando no The Solution, né, vai aprofundando, vai entendendo, né, e uma das coisas que eu achei muito interessante, fala assim, que tudo que é sagrado. Então, quando a gente começa a participar desse meio todo, né, você faz saber que você está em tudo e tudo está em você, né? Então, que a gente tem que ter esse respeito com todas as coisas que estão do nosso lado, com a natureza, né? Então, a gente, porque não para e pensa, né? A gente está ingerindo o alimento, ele está vivo ainda, né? E se ele tivesse morto, não teria feito para nós. Então, a gente teria que ter esse respeito no sagrado até de alimentar. Igual esses dias eu estava falando com a Marlene, que ela falou que ela não estava fazendo regime, estava fazendo uma educação. Então, que tudo entrasse, educação alimentar, que tudo entra dentro dela, tem que ter um sentido, tem que ter uma consciência, né? Outra coisa que eu notei, que eu gostei muito, a gente tem que ficar atento entre os espaços, né? E esses espaços são internos para a gente ouvir o nosso silêncio interior, a nossa serenidade. Achei isso muito bacana, muito bacana. Tá? Aqui eu anotei isso também, que eu gostei. O silêncio está de fora e a serenidade está dentro da gente. Muito legal. E o espaço e o silêncio, eles são, né, dimensões diferentes que nos trazem a serenidade e o útero criativo.
estar comigo, estar Deus, né? O eu sou, foi o que eu entendi, né? Aí tem um monte de coisa, um monte de pintacilgo aí, como dizia Selangerton. Quando ele fala do tempo, né, que ele compara espaço e tempo, e quando a gente, assim como o espaço, né, está para esse estado de presença, eu lembrei muito do que a gente leu em Joel Goldsmith, no Caminho Infinito, quando ele fala dessa questão de abandonar o tempo, também eternizar, você entrar na dimensão da eternidade, né? O eterno presente agora. Uma busca, né? Uma busca. Eu sei que a Marlene está doida e o Fernando também está doido para falar, né, Fernando? Eu não, hoje eu estou ouvindo. Então, diga Ele aí. mexeu muito. Mexe muito mesmo. E a febre passou, Fernando? Oi? A febre? Passou, eu tomei Tilenol, aquela hora que eu desliguei a câmera. Ele falou que ia sair, está aqui até agora. Eu tomei o Tilenol. E vamos voltar aqui para... E aí, Marlene? Não, você está me perguntando, eu estou falando que mexeu. Para mim, foi o capítulo que mais... Mexeu com você. E tem muito a ver com o que a gente faz no Dissolution. Né? Olhar para dentro. Sim. E essa questão do que está manifesto fora, seja não somente em relação às coisas materiais, mas aos acontecimentos, o desenrolar, né, as suas relações, tudo isso é um reflexo daquele que existe dentro de você mesmo. E nesse sentido, eu pego aí de volta a fala da Ieda, né, quando você, fora o manifesto, de não julgar. E o não julgar é uma verdadeira libertação. Quando você passa a não julgar. Porque você começa a se aliviar, você fica leve. E você abre espaço em suas relações para que o outro retire aquele rótulo que anteriormente você tinha dado para ele e possa se manifestar de outra forma. Porque enquanto a gente está no julgamento, o rótulo, a gente está pregando o rótulo. E você já fica vibrando aquilo ali, de forma que a pessoa, ela não é vítima, é lógico que ela, mas se ela não tiver uma consciência, de forma que ela possa tomar decisões diferentes daquilo que ela está acostumada a tomar, ela vai, naquela vibração, agir da mesma forma que o rótulo que você deu para ela. Né? É gozado você estar falando isso. Hoje eu falei isso com o Igor, com meu filho. Hoje eu estava falando isso com ele. Não rotular. Não colocar etiqueta em ninguém. A pessoa tem que olhar. A gente tem que olhar o outro como gente, como pessoa. Entendeu? Como ser humano, não rotulando. E hoje eu estava chamando a atenção dele para isso. É gozado, você está falando isso e é verdade. E é tão bom. Pode falar. E é tão bom, né? Porque, olha só, eu e a Marlene tivemos uma reunião anteriormente a esse encontro aqui, e algo meio que parecido veio nessa questão do rotular, né, Marlene? E como é que é a sinergia do universo? Você vivenciou isso, né, essa conversa com seu filho, e de repente veio esse momento para você refletir mais ainda uma vez sobre aquilo que
como se estivesse ratificando, né? Tudo aquilo que ele falou, de uma forma mais consciente ainda para você, como se estivesse assim, não, o caminho é esse. Silvalene estava balançando a cabeça aí. Quando a gente está fazendo treinamento dentro de empresa, ou está fazendo diagnóstico de consultoria, o que a gente ouve de um colega falando do outro, a gente rola no chão de rir. Cheio de É rótulos, né? impressionante. Nossa Senhora! Cheio de rótulos. Então, quando vai fazer cargos e salários, né, Silvalene? Descrição de cargo e salário, é gozado. E cai direitinho. Cai direitinho. É impressionante. Bacana. Muito interessante. E aí sim, se manifeste. Me manifesto sobre o não manifesto. Bacana, legal. Já começou bem. Enquanto você lia aí, eu me lembrei de alguns movimentos que eu fiz na vida que as pessoas que estavam ao lado criticavam muito, né? Eu falava, era eu em conexão com o não manifesto. Por exemplo, me perder olhando para o mar só para ver o movimento da água. É negado, por que você não entra? Por que você não nada? Por que você... Eu quero estar aqui, olhando para aquilo, pronto, acabou. Eu não sabia se tinha alguém nadando, se tinha barco, se tinha navio, se tinha estrela. Eu estava só entregue ali, na presença do absoluto. Mal sabia eu que eu estava fazendo uma coisa certa. Né? Da mesma forma, penso eu, é o que a gente sente quando vê uma criança balbuciando. Leva a gente para outro lugar. O melhor de nós aflora no exato momento. Uma criança dando gargalhada, então, pronto, a casa inteira é contagiada. E quantas vezes a gente vivencia ou presencia e não dá o valor devido para essas pequenas coisas, né? Que é o te levar para esse não manifesto. Ficar no silêncio que tem entre a risada e o soluço. E no The Solution, quando fala aí que vá para um lugar onde está a Cimarnene, não fala vá para a Cimarnene, vá para a doença da Cimarnene, vá para o lugar, um espaço vazio em que está a Cimarnene. É o não manifesto. E aí tudo se manifesta. Chique demais isso que você falou, Marlene, porque é como se a gente fosse para o espaço do não manifesto da Marlene. E é onde, nesse espaço do não manifesto, é que a gente pode criar a cura. Sim. Que é o espaço do útero, que ele falou, que o útero é a criação. Da mesma forma que na mente a gente cria as doenças, né? Segundo o Dr. Ramesh, no não manifesto a gente cria a solução. E é por isso que fala de solution, a solução no não manifesto. E é muito provável que o Ramesh não leu esse livro. E aí entra naquilo que a gente conversava um pouco antes. Muitos livros, muitas terapias estão nos conduzindo para o mesmo lugar, escrito de forma diferente, apresentado de forma diferente, mas chegando no mesmo lugar. E aí vocês comentaram, olha, esse capítulo foi muito forte. E eu me perguntava, o capítulo que foi forte, ou eu que estou ficando forte para ser sensível àquilo que já é manifesto, ou não manifesto? Essa pergunta sem intenção de ouvir a resposta. Show. E eu tenho praticado, eu fiz um curso chamado Meditação Multidimensional. Eu tenho praticado, eu faço ela todos os dias e na sequência o The Solution, porque são coisas diferentes. E quando eu faço a meditação, não sei se vocês conhecem, mas a gente tem que repetir um mantra que é só nosso.
Quando você foca nesse mantra, é igual está escrito no livro, você foca numa coisa e você se dispersa para o resto. Você não fica, os pensamentos não te dominam. Eu tenho percebido que quanto mais eu faço isso, mais me vem informação de lugar nenhum, ou de todo lugar. Coisas que eu não vivi, respostas que eu não perguntei. Gente, que coisa mais incrível. Então, quanto mais nos entregamos para essa falta do controle do ego, mais a gente fica na essência do que somos. Né? É interessante você falar, né? Quando você foca no mantra, você se desprende do resto. E talvez, Marlene, é lógico que aí você está mais liberado ainda, né? Porque o que eu percebo no The Solution, que ele é uma das ferramentas, essa daí é outra, mas que realmente te desvia da mente. Como? A todo momento, né? São aqueles 4 comandos e contando até 9. 4 comandos e contando até 9. 4 comandos, e aí, de repente, você, eu percebo isso no workshop, né, quando eu dou workshop, quando eu começo ali no início do dia, as pessoas ainda estão no pensamento, então, dou o comando, conta até 9, dou o comando, e na repetição, é como se você fosse vencendo esse duelo entre o não manifesto e a mente. Uhum. O controle da mente, o controle do ego. E, de repente, você vai. E lá no meio-dia, a pessoa... Oh, eu senti isso. Ela começa a perceber que existe uma outra percepção, que é a consciência, que eu chamo de consciência, né? Existe essa consciência que vai além desses órgãos do sentido e da mente. A mente é apenas um sexto sentido, e que além da mente, se desprendendo disso tudo, acima disso tudo, existe essa consciência do estado presente, da presença, né? Então, eu acho assim, isso muito bacana. Quando você pega, e aí cada vez mais, só finalizando para passar a palavra para você, cada vez mais, quando eu pego uma meditação que tem muita frase, muita imagem na meditação, por exemplo, meditações guiadas, né? É legal para um relaxamento, porém, ativa muito a minha mente. E eu não consigo, na realidade, estar no estado de presença na meditação. No não absoluto. Entendeu? No não manifesto. Do não manifesto. Né? Quando você começa a falar muitas coisas, vai, né? Eu consigo relaxar, eu consigo sentir a energia, é muito gostoso, mas você não dá espaço para o não espaço, para o não. Você não entra em alfa, né? Só concluindo. Desculpa, pode concluir. Não, pode falar, já concluí. Quando eu falei assim das ondas do mar, da gargalhada, do balbuciar, são os outros portais que eu reconheço, né? Existem milhões de outros portais. Então, olhar a natureza, apreciar as nuvens em movimento. Quem já parou para ficar olhando a nuvem e olhar o movimento das nuvens e dali construir uma história, ou não construir, simplesmente checar e ficar ali, entregue para o nada. Né? Então, para mim, são portais que estão bem aí todo tempo. Quem olhou para o céu e viu que estamos em noite de lua cheia. Tudo que te emociona muito, né? Que, sim, no sentido de emocionar no sentido bom, né? E eu estou lembrando, você está falando disso agora, eu estou lembrando do nascimento da minha sobrinha há pouco tempo. Né? Ela nasceu no dia 23 de maio. E o quanto estávamos presentes através do Zoom. Estava só meu irmão e a esposa dele na sala, e com os médicos, né? E o Zoom, estávamos, eu acho, com as 7 pessoas no Zoom. Pela primeira vez eu vi realmente um nascimento, assim, a não ser do meu filho, mas o meu filho tem sempre aquelas emoções, assim, mas assim,
ver a criança saindo, porque eu não vi o Caio saindo de mim, né? Eles tamparam. E o interessante que nesse parto, aquele, como é que fala? Lençol. Lençol, não era um lençol, era um plástico transparente. E na hora, depois que eles abriram, né, a Campo porta, cirúrgico. o campo era transparente. E na hora que eles iam tirar, antes de tirar, a obstetra falou para Tatiana, Tatiana, levanta a cabeça e olha. Gente, eu contando isso, eu me emociono. Porque é uma coisa tão forte. E o choro da mãe vendo o filho nascer é tão lindo que não tem como, é um estado de presença pleno ali. Você está pleno de sentidos, de tudo. É maravilhoso. Foi assim, a primeira vez. Sim. E o manifesto se tornando manifesto. É muito lindo. Até contando, eu me emociono. Assim, Marlene colocou um negócio. A gente que mergulha, a gente tem muita oportunidade da questão do mar, né? Eu geralmente saio, eu fico 3, 4 dias fora, em alto mar. Saía, né? E às vezes as pessoas falavam, eu não percebia o que elas estavam dizendo. Eu estava viajando ali. É igualzinho quando eu... Você é daqui de Belo Horizonte, né, Silvalene? Eu estive aí até 2 meses atrás. Estou no Pará. Não, mas você é de Belo Horizonte, né? Sou de Goiânia. Goiânia? Eu saio muito e coloco a máquina fotográfica e vou fotografando. Pego ali, vejo uma planta, eu fotografo uma pessoa, seja em que estado ela esteja na rua, aquilo mexe comigo. E quando alguém vira e fala assim, mas você fotografou isso? A pessoa, assim, eu falo, gente, para, olha um pouquinho, será que você não tem um pouquinho de sensibilidade, de sentir, né? Mas é o semblante da pessoa, não é o estado que ela se encontra, mas o semblante. E uma vez eu fazendo um trabalho pelo centro, nós fomos fazer um atendimento numa rua e encontramos uma senhora e depois localizamos a família. Quisemos inserir essa senhora na família e ela nos deu a seguinte resposta: eu sou feliz aqui, aqui eu tenho amor. E o semblante feliz dela com aquilo. É gozado. Então, são coisas que a gente tem que parar um pouquinho e pensar. Rótulo, né? O rótulo, né? Novamente. A questão do rótulo, de você achar que a família feliz é só a família margarina, né? Comercial de margarina. A família Delícia. Delícia cremosa. Delícia cremosa. Agora com creme de leite, tá? Você me fez lembrar, Fernando, aquele programa do Flávio Cavalcante, acho que vocês todos conheceram, apresentador do SBT. Foi a primeira vez, pelo menos que eu tenho consciência, que alguém falou sobre dependência química na TV. E ele entrevistou um grupo de pessoas usuárias que estavam num beco trocando seringas. E aí ele perguntou assim, por que você está dividindo a sua seringa? Não é caro? Acho que era maconha, né? Que é por seringa, sei lá.
Aí a pessoa falou assim, não, aqui nós nos ajudamos. Aqui nós... Nos ajudamos. Aqui eu sou amado. Quando a gente tem, a gente compartilha. Então, vendo apenas pela dependência química, a gente criminaliza, a gente julga, a gente condena. Mas vendo pelo que ele buscava, é a teoria de Maslow. Participação. O que as pessoas queriam é só participar. Essa participação é no grupo espírita, no grupo evangélico, é no grupo de capoeira, é no grupo da praça. Sim. É onde ele se sentir aceito, amado e respeitado, né, Carla, que a gente acabou de estudar. Sim. Essa senhora, o Silvanei, que eu te falei, ela era doutora em ortodontia. Ó. Doutora em ortodontia. Morando na rua. Morando na rua. Eu não manifesto. De repente, ela conhece mais do não manifesto do que a gente. É isso que eu ia falar. Desprendeu de... materialidade. Tem um rapaz que ele dá aula, né, sobre coisas cósmicas, que eu fiquei assim, gente, onde é que esse cara viu isso? Ele está lá, né? Ele está vivendo isso. Está lá. Muito lindo. Então, aí também é o não manifesto, né? Ter essa percepção diante da confusão social, a gente está percebendo o não manifesto no manifesto. Sim, e essa polarização que há no mundo hoje é um reflexo de polarizações que existem dentro de todos nós. Né? Então, é cuidar realmente de estar atento a essa questão dos rótulos, né? Olhar que a gente também faz parte de tudo isso daí, independente da vontade ou não de, eu quero me afastar disso, não faço parte disso, não adianta. Todos nós, né? Há umas 2 semanas atrás, eu falei do Augusto Cury. Eu nunca tinha lido nada dele, eu falei. E eu não lembrava o nome do livro. É O Futuro da Humanidade, que eu falei da questão do abraçar a árvore, conversar com a flor. É a história de um estudante de psiquiatria, de medicina, especializou em psiquiatria, com um mendigo. Sabe quem que era esse mendigo? O fundador da escola de medicina. No final do livro que você vai saber que era ele. É aquela experiência em que ele se sentiu invisível? Não. Perante os olhos das pessoas, quando ele se passa... Não, esse é um psicólogo, o livro é O Homem Invisível. Eu estou confundindo. Não, o que eu estou falando é este. Uhum. Não, o que a Carla falou que é... tá, o que Carla falou. Esse é O Futuro da Humanidade. É a história dele como estudante de medicina, primeiro anista. Ele vai ter aula de anatomia e questiona quem que seria aquele cadáver que ele estaria dissecando. Uhum. Aí ele sai procurando saber quem que era. Encontra um mendigo que conhecia o cadáver. E aí vai discorrendo a história, até que se descobre que era o fundador da escola de medicina. Que volta, hein? E você vai tendo ali várias passagens com relação a isso. Legal. Né? Então, mesmo, muito interessante. Né? Então, muito interessante. Acrescento, um dos portais para o não manifesto é não julgar. Não julgar. Abandonar completamente essa questão do julgamento. Sair do ego, né? Sair do ego. Pessoal, a gente completou aqui 22h13.
A intenção realmente é a gente ficar em torno de 1 hora, não só por causa de nós, mas também para quem vai assistir esse vídeo depois, né? Todas as reflexões a gente está compartilhando aí com um grupo de pessoas que, olha, não estão presentes aqui, mas depois elas falam, né? Elas falam assim, olha, como é que está sendo bom eu ler o livro através dos vídeos, né? Então, é uma contribuição, cada um que fala aqui é muito importante também, para que a pessoa reflita em tudo que a gente leu, né? Então, gratidão do fundo do coração. Gente, paz e luz para vocês Paz aí. e Conversa luz. semana. Fernando, melhoras, se cuide. E daqui a pouco eu mando uma mensagem para você no WhatsApp. Tá bom? Tá. Silmarley, melhoras. Melhoras, sim. Beijo. Melhoras. Ieda, beijão. Tchau. Tchau, Ieda. Obrigada. Deus. Beijo. Beijo.